Bom dia, queridos. Nós temos contemplado nos últimos meses, mais intensamente nas últimas semanas, algumas discussões muito sérias envolvendo aí a política, né? Ao ponto de termos que evitar até alguns termos, porque eles suscitam, eles despertam muitas discussões, muitos problemas entre nós. Alguém já disse que assim que terminarmos todo esse período eleitoral, nós cristãos teremos que celebrar uns 3, 4 momentos de ceia, promovermos uns 2, 3 retiros de família e vários cultos de consagração para reatarmos os vários relacionamentos quebrados, problemáticos entre nós cristãos. Um pouquinho de tempo atrás, Paulo Baruch falou em ser corintiano e se apesar disso continuaríamos amando. E eu me lembrei de uma situação da nossa família. Temos ali 2 filhos, quando eles eram bem pequenininhos, começamos a orar com eles pela moça bonita, legal e que tem Jesus no coração, que Deus tem preparado para eles. E orávamos ali desde pequenininhos, e eu sou palmeirense, de verdade, de verdade. E levando os filhos para o estádio, torcendo pelo Palmeiras e tudo mais, e um dia um deles chega e diz, moça, pai, mãe, tem que ser moça bonita, legal, que tem Jesus no coração e não pode ser corintiana. E a gente, não filho, não é assim, tal, né? Vai com calma, tal. Aí chega, passam uns dias, vem o nosso outro filho, menorzinho ainda, devia ter ali uns 3, 4 anos, e diz, mas mãe, se for uma corintiana boazinha, pode? Vocês já viram como as nossas diferenças são, na verdade, grandes abismos para os nossos relacionamentos? Que nós produzimos conflitos, que nós produzimos tensões, que nós causamos dificuldades e problemas entre nós dentro de casa, no contexto da igreja. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, um dos principais teóricos da pós-modernidade, diz que a época em que nós vivemos é uma época de relacionamentos líquidos, um amor líquido, frágil, moldável, volúvel, que facilmente desfazemos na mesma facilidade com que os fazemos. Já percebeu que em redes sociais basta clicar num íconezinho, numa palavrinha lá, curtir, e você se tornou amigo dessa pessoa? Se ela falou alguma coisa, postou alguma coisa que você não gosta ou que você discorda, com a mesma facilidade você vai lá e clica e essa pessoa não é mais sua amiga. E eu vejo que muito disso nós temos carregado essa mentalidade partidarista, essa mentalidade individualista, soberba, para dentro de casa. Vejo cada vez mais menos famílias, menos casamentos, menos pais, menos filhos se dispondo a resolver seus conflitos dentro de casa. É mais fácil fazer de conta que nada aconteceu, é mais fácil fazer uma viagem num final de semana para espairecerem, se esquecerem de algo, do que propriamente resolver os problemas. Muitos têm optado por não se casarem, porque o casamento dá trabalho. Muitos têm optado não ter filhos, porque afinal de contas, dá trabalho ter filhos. Isso demonstra o profundo egoísmo de alguns que preferem evitar relacionamentos, evitar contato com pessoas, do que propriamente se dispor a resolver os seus conflitos. Já escutei de muitas pessoas, muitas, prefiro lidar com computador, com máquina, com botões, do que propriamente com gente. Mas, queridos, isso não é família. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que ama pessoas. E que na pessoa do seu Filho Jesus, dá-se a si mesmo a favor de gente como a gente. E o contexto de Filipos, você pode abrir sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, o contexto de Filipos, da igreja naquela cidade, é um contexto muito alegre, muito prazeroso, de muita satisfação para o apóstolo Paulo, mas de grandes desafios, porque apesar de toda essa alegria, era uma igreja que demonstrava estar enfrentando alguns conflitos e não sabendo resolvê-los, não sabendo eliminá-los de dentro da comunidade. Lá no capítulo 4, Paulo fala sobre 2 mulheres, Evódia e Sintique,
que por não estarem tendo o mesmo tipo de pensamento, uma mesma disposição mental, estavam criando como que dois partidos, estavam como que criando dois grupos em tensão, em guerra entre eles, ao ponto de minarem ou de colocarem em risco a unidade da igreja. E então Paulo escreve essa carta para agradecer pela oferta financeira que eles haviam enviado para Paulo, fazendo parte do seu sustento missionário, para alegrar aqueles irmãos, mesmo em meio à dificuldade de saúde de um homem chamado Epafrodito, companheiro de ministério de Paulo, mas para exortar a igreja, de que por causa do que a igreja é em Cristo, de um genuíno amor, de uma verdadeira consolação que Deus já deu à igreja por meio do Espírito Santo, pudessem agora resolver suas tensões, pensando na mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E esse é o conteúdo, basicamente, desse capítulo 2, verso 1 a 4, que eu quero ler com os irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, 2:1, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Dois princípios para nós, muito básicos, muito fundamentais, mas frequentemente esquecidos no como devemos lidar com nossas tensões, com nossos conflitos, seja num contexto de igreja, seja no contexto do lar. Primeiramente, verso 2, pela frequência do uso da palavra mesmo, mesma, bem como da palavra unidos de alma, o princípio da unidade, e o segundo princípio, o da humildade, presente no verso 3, ilustrada por Cristo Jesus, do verso 5 até o verso 8. Queridos, tensões todos nós temos. Em alguma medida, isso é o que nos une ou nos nivela nesse exato momento. Nós somos por natureza egoístas, nós somos por natureza intransigentes ou inflexíveis, em que temos a tendência de fazer de conta que nada aconteceu, do que propriamente a pronta disposição para resolvermos essas tensões. É por isso que então no verso 1 aí do capítulo 2, Paulo relembra aqueles crentes do que eles já tinham em Cristo. Eles já foram exortados em Jesus, exortados à sua nova vida em Cristo, exortados para que abandonassem seus pecados, para que entendessem o que Cristo fez por eles. Eles já haviam sido consolados em amor ou pelo amor. Ou seja, Deus já havia tratado-os pessoalmente de forma amorosa, de forma graciosa. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Esse amor já havia alcançado aqueles cristãos. Eles já tinham alguma comunhão no Espírito. Eles já partilhavam de uma realidade como igreja, em que, embora indivíduos distintos, unidos por causa da comunhão do Espírito, por causa de um vínculo estabelecido pelo Espírito Santo, e eles já tinham entranhados afetos e misericórdias. Interessante a palavra que Paulo usa aqui, entranháveis afetos de misericórdias, porque na cultura grega antiga, os afetos, as afeições, os sentimentos, eles eram basicamente sentidos aqui no chamado baixo ventre ou na barriga. Tente se lembrar, você que já é casado, ou você que já está namorando há algum tempo, lembra quando você via a sua amada, o seu amado, e você sentia como que borboletinhas
aqui no estômago, lembra? Na barriga. Lembra que você sentia um friozinho na barriga? É porque na composição física, biológica do ser humano, pela compreensão grega, era aqui embaixo na barriga que sentiam-se as emoções, as alegrias, as satisfações. E essa é a palavra que Paulo usa. Ou seja, vocês já têm um verdadeiro afeto uns pelos outros. Vocês se alegram uns com os outros. Mas tem coisa que está atrapalhando o relacionamento de vocês. E aí então entra o verso 2. Então, se vocês já têm tudo isso, se vocês já experimentam tudo isso em Cristo, pelo Espírito, uns para com os outros, completem a minha alegria. Tornem minha alegria completa. Como? Pensando na mesma coisa. E aqui o termo significa basicamente uma disposição, uma inclinação de mente, de pensamento, de conteúdo intelectual para uma mesma direção. É o mesmo pensamento dominante, de tal forma a que, embora tendo cultura diferente, embora tendo pressuposto diferente, embora tendo jeitos diferentes de lidar com a mesma coisa, por causa dessa unidade, por causa desses mesmos afetos e comunhão, nós buscamos pensar na mesma coisa. Nós buscamos ter uma mesma convicção. Na cultura grega antiga, pensamentos é que determinam atitudes. Se os pensamentos são diferentes, ou se lidamos com conteúdos intelectuais distintos de uma mesma coisa, caminharemos para sentidos distintos. E isso é importante para ali em Filipenses, porque Filipos é uma cidade que tem uma base militar romana, é uma cidade que faz ligação entre Ásia e Europa no mundo antigo, e era uma rota comercial muito rica, muito importante. Então todo tipo de gente vinha para Filipos. Gente de cultura diferente, de língua diferente, de pano de fundo religioso, familiar, social totalmente distinto. E de repente essa turma vai sendo salva por Jesus, conforme o livro de Atos retrata para nós, pelo ministério de Paulo e Silas, e essa turma agora está dentro da igreja. E como eu costumo dizer, a igreja é a maior bomba relógio que existe em potencial no mundo. Porque você junta os diferentes por causa de um interesse alheio, não o próprio, mas o de Cristo. Mas quando nós não entendemos que interesse é esse, o de Cristo, nós extravasamos os nossos próprios interesses, a nosso próprio jeito de pensar. Por isso que Paulo fala, tenham um mesmo pensamento, uma mesma convicção sobre as coisas. Você quer ver como muitas vezes esse mesmo pensamento não acontece em casa, na família? Filhos, já aconteceu de vocês irem perguntar algo para o pai e o pai diz, pergunte para a tua mãe? Muito bem, aí você, humildemente, obedientemente, vai e pergunta para a sua mãe. O que é que a tua mãe diz? Vai e pergunta para o seu pai. Já aconteceu pai, ou marido, ou esposa, seja quem for, dizer sim porque sim, não porque não? Não, sim, porque sim? Porque sim. Isso é falta de discussão no bom sentido, tá? De diálogo, é falta de chegar a uma concordância e compartilhá-la com pessoas dentro de casa. Queridos, uma conversa em casa é um diálogo, não um debate, onde estamos tentando chegar a um mesmo ponto comum de pensamento, de tal forma que esse pensamento guie as atitudes da família. Frequentemente, alunos ali no seminário, ou jovens na igreja, perguntam para mim e para a Juliana se nós brigamos muito. Vocês brigam muito? Olha, nós não brigamos nesse sentido de gritar, falar palavrão, xingar, falar bobagem, ser agressivo. Mas nós discutimos muito, discutimos no sentido de cada um expor a sua perspectiva, porque embora tenhamos eventuais pensamentos distintos, nós precisamos ter um pensamento comum, porque é esse pensamento comum que guiará a nossa família, que guiará o nosso casamento. Temos que discutir educação de filhos, temos que discutir finanças, temos que discutir agenda. Por isso, uma vez por semana, sentamos nós dois e passamos pela agenda da semana.
Porque senão eu espero uma coisa dela que ela não sabia e eu acabo frustradamente cobrando-a de algo que ela fez e não sabia. O que é isso? Falta de um mesmo pensamento. A minha tendência, Helder, é num desses diálogos, especialmente os mais tensos, é já construir todos os argumentos e contra-argumentos, porque eu já conheço a Juliana, já conheço os meus filhos, já sei como eles pensam, então se ela disser isso, eu respondo aquilo, se eles pensarem desta outra forma, o duro é que o miserável de um dos meus filhos já está pensando direitinho igual eu penso, e ele já vem com todos os argumentos montados. Eu falei, cara, eu sei como você pensa, porque você pensa igual a mim, então não fale isso porque é aquilo, não fale isso outro porque é aquilo outro. Perdi a oportunidade de dialogar para transformar naquele diálogo um debate, uma disputa. Isso não é família, queridos. Porque quando nós vamos com essa postura de disputa de pensamento, nós todos já perdemos. E é interessante que essa palavra que Paulo usa aqui para mesmo pensamento, ele usa de novo no final do verso, que é traduzido para mesmo sentimento. Algumas traduções trazem mesma atitude. Porque a ideia é um pensamento que conduz a atitudes, convicções que se refletem em práticas, em comportamentos. Não é um pensamento vago, mas é um pensamento que então extravasa-se em atitudes coerentes com Cristo Jesus. Porque a mesma palavrinha que ele usa por 2 vezes no verso 2, ela aparece no verso 5. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento ou mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Não é o meu jeito de pensar, não é o jeito de pensar da Juliana, ou do Lucas e do Tiago, é o jeito de Cristo lidar com as coisas, que então, presente em nós, nós colocamos isso em prática. Queridos, não é o nosso jeito de lidar com as coisas, porque nós somos egoístas, nós somos partidaristas, nós somos inflamados pelas nossas ideias, e quando nós as sobrepomos às de Cristo, dá errado. A preocupação de Paulo é levar aqueles cristãos a um pensar conforme Cristo, a nova vida em Jesus, uma nova natureza, uma nova realidade. Interessante que, por Paulo usar 2 vezes o mesmo termo no único verso, ele quer contrastar simples pensamentos vagos, por exemplo, aquele monte de coisa que a gente fala que não acredita, mas no calor da discussão a gente fala. Lembra? Acontece isso ou não? A gente fala coisa que a gente não acredita, a gente fala coisa que vai se arrepender, mas que não reflete nossas convicções, mas justamente por não pensarmos, falamos bobagem. Então não é um pensamento vago, passageiro, tolo. Não, algo pensado que reflete nossas convicções em Cristo Jesus. Mesmo pensamento. Outra expressão da unidade é o mesmo amor. Amor no sentido de sacrifício, disposição de se envolver com o outro por causa do outro e não de interesse egoísta, não de interesse soberbo, arrogante. O conceito de amor no Novo Testamento passa pela ideia de dar-se a si mesmo por causa do outro, por causa do valor, da importância, do significado que este outro tem para as nossas vidas. Como tristemente, muitas vezes eu tenho que reconhecer que as pessoas a quem eu mais digo amar no mundo são aquelas em que muitas vezes eu mais agrido com palavras, com as quais eu mais fico irado. Interessante. Às vezes eu uso palavras tão pesadas com meus filhos que eu dificilmente usaria com os meus alunos. Dificilmente. Parece que a intimidade, parece que a rotina do dia a dia nos faz baixar a guarda, né? Nos faz ficar mais com os nervos à flor da pele, né? Como diz a expressão, com a ira mais exaltada, e não cuidamos da maneira como demonstramos amor por nossos queridos, de uma maneira diferente, que usamos às vezes, ou demonstramos por pessoas que nem conhecemos. A ideia de um mesmo amor
É esse amor que me faz sair do meu mundinho e me envolver com o mundo do outro. É esse sacrifício, que é a mesma postura que Cristo teve por nós. O Senhor soberano do universo nos ama quando ainda éramos pecadores. Uma das formas de expressarmos ou demonstrarmos amor uns pelos outros é pela prática do perdão. Acabamos de cantar agora há pouco sobre esse perdão. Nós perdoamos uns aos outros, não porque o que a outra pessoa fez não nos ofendeu, mas ainda que tendo ofendido, por causa do perdão que Deus nos deu, perdoamos uns aos outros. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Nós perdoamos por causa da certeza de que Deus nos perdoou em Cristo e nós queremos ter a certeza de que não há nada entre nós que nos atrapalhe. Uma das formas de expressar amor é pela verbalização do amor, a demonstração de carinho, de afeto, de sentimento um pelo outro. Inclusive para vocês, pais, que já têm os filhos mais crescidos, falar para filhos pequenininhos é fácil, né? Falar para aquele rapaz já barbado, com voz grossa, é um pouquinho mais complicado, né? Mas ele também tem que ser alvo do seu amor. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, eu te amo? Lembra dos meus filhos? Pequenininhos, lindos, parecidos com a mãe. Sabe aquela vontade de mordê-los? Dá vontade, é tão gostosinho que dá vontade de comer. Depois eles crescem, começam a demonstrar o pecado do coração, e aí você se lembra, por que é que eu não os mordi lá atrás, né? Amor também agora. Lembro de uma outra situação da nossa infância, onde morávamos numa cidadezinha bem pequenininha do interior de São Paulo, quase toda ela zona rural, e sempre que íamos lá para um sítio, nós passávamos por um lar de idosos. E era realmente um lugar muito feio, muito sombrio assim, né? E cada vez que passávamos, meu pai dizia o seguinte, bem comovido, olha filhos, aqui é o lugar onde os filhos, quando seus pais já estão velhos, vêm, deixam seus pais e nunca mais os visitam. E aquilo foi, né? Às vezes meses, meu pai repetindo aquilo, até que chega um dia, depois de meu pai ter dito tudo isso, a minha irmã mais velha diz o seguinte, papai, fica tranquilo, a gente vem te visitar, né? Como é que continuamos demonstrando amor? Pelos mais velhos, pelos avós, pelos bisavós. Mesmo amor é essa disposição de dar de si mesmo para o outro. E aí Paulo continua dizendo, sendo unidos de alma. Mesmo pensamento, mesmo amor, unidade de alma. Interessante a expressão unidade de alma, porque ela significa basicamente harmonia, harmonia de sentimento, de afeição. Basicamente, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Essa é a ideia de harmonia, é a capacidade que alguém tem, de mesmo não tendo a mesma coisa do outro, se alegrar com ele, por causa da importância que este indivíduo tem para você. Isso é diferente de inveja. Inveja é não querer que os outros tenham aquilo que nós não temos. Queridos, não nos enganemos, o nosso coração é maldoso. Nós temos dificuldade de nos alegrar com aquilo que alegra os outros, porque nós queríamos ter aquilo. E às vezes, gerações mais novas, por quererem viver a vida do seu jeito, não partilham dos mesmos sentimentos, preocupações, interesses que seus pais. Retrógrados, ultrapassados, velhos, não enxergam a vida do mesmo jeito. Isso não é unidade de alma. E quando muitas vezes nós, já mais velhos, olhamos para algumas fases, alguns momentos da vida dos nossos filhos mais novos e achamos aquilo ridículo, aquilo tolo, bobo, passageiro, e deixamos de curtir algumas coisas muito legais, muito bonitas, que nunca mais voltarão. Interessante a ideia de harmonia
aqui nessa unidade de alma, que pode ser muito bem ilustrada ou representada por uma banda musical. Você tem instrumentos diferentes, cada um deles tocando uma partitura própria, mas por essa unidade, por essa harmonia musical, tocam uma excelente de uma bela música para nós. Talvez eu valorize muito isso, porque, queridos, eu não entendo nada de música. Eu não sou músico. Eu não sei cantar e bater palma ao mesmo tempo. Quem riu é porque também não consegue e se identifica comigo. Fiquem tranquilos, um dia conquistaremos o mundo. Eu não consigo. Eu não tenho ritmo, eu não tenho harmonia, eu não tenho capacidade de orquestrar minha mão com a minha boca. Por isso, ou eu canto ou eu bato palma. E a probabilidade, se eu só bater palma, eu vou me perder no caminho. Entendeu o que é unidade de alma? Diferentes, distintos, cada um na sua individualidade, mas no mesmo compasso de uma única música. E eu tenho certeza que isso só se constrói com relacionamento. Isso só se constrói com intimidade. Isso só se constrói com disposição de dar de si mesmo para o outro. Queridos, na família tem espaço para individualidade, tá bom? Homem não deixa de ser homem, mulher não deixa de ser mulher, marido não deixa de ser marido, ou esposa é esposa. Pais não deixam de ser pais, filhos não deixam de ser filhos. Isso não é um problema, a individualidade não é o problema, o individualismo sim. É quando nós achamos que o nosso jeito de lidar é a única forma legítima ou válida de fazer as coisas. Estamos deixando de sentir a mesma coisa, de ter essa unidade de alma. Aristóteles, o filósofo, definia a amizade como uma alma em dois corpos. Uma alma em dois corpos. Embora pessoas distintas, conhecem-se tão bem, sabem dos interesses e gostos do outro, que se dispõem a dar de si mesmos para que trabalhem conjuntamente uma única ideia. Isso é casamento. Que não tem espaço, queridos, para indiferença. Não tem espaço para aquela postura intransigente de que não quer ceder, porque na mente ceder é demonstrar fraqueza. É isso que a gente tem aprendido no mundo. Ceder é sinal de fraqueza. Mas a Bíblia nos ensina que quando entendemos nossas fraquezas, é que ganhamos a nossa força em Cristo Jesus, por causa do outro. Pensamos a mesma coisa, temos o mesmo amor, unidade de alma e uma mesma atitude. Segundo fundamento aí para a resolução de conflitos, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. A palavra humildade não quer dizer cultura ou conhecimento intelectual baixos. Às vezes significa para a gente, né? O indivíduo ele é humilde. A gente está querendo dizer muitas vezes que ele não tem tanta cultura, tanto conhecimento, ele não tem tanta formação, não é alguém tão inteligente. Ou às vezes a palavra significa financeiramente mais pobre. Não, indivíduo de condição mais humilde. Essa não é a ideia do termo humildade no Novo Testamento. No Novo Testamento, humildade quer dizer basicamente entrega de direitos. Apesar de ter todos os direitos, apesar de ter todas as condições, apesar de ter todos os motivos e razões para algo, por causa de alguém, ele entrega seus direitos. Ele se dispõe a não defender o seu, a não batalhar pelo seu interesse próprio, mas pelo interesse do outro. Por quê? Por causa da comunhão que ambos têm. Por isso nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Vanglória é o oposto da humildade. Porque vanglória quer dizer glória vazia. Acha que é algo ou alguém, mas em essência não é nada daquilo. Quem é humilde é aquele que, embora sendo tudo isso, entrega-se por causa do outro. Às vezes nós achamos mais do que realmente somos. Às vezes nós homens impomos nossa autoridade pela altura ou timbre da nossa voz. Achamos que se falarmos mais alto ou mais grosso, seremos respeitados. Vanglória. A nossa autoridade, para ser exercida, se depender de um tom de voz mais alto,
nós perdemos a amizade e o companheirismo para querermos, como ditadores, conduzir nossas famílias. Vanglória. Humildade é, apesar de ser autoridade, se dispor a eventualmente ser repreendido pelos próprios filhos. Se seus filhos não têm acesso a vocês, pais, para repreendê-los como seus irmãos em Cristo, talvez você seja muito mais o chefe deles do que propriamente os pais deles. Entre marido e esposa, já escutei várias vezes de esposas, várias. Meu marido, ele não escuta, ele está certo sempre. Isso não é bom. Digo para os jovens casais, que eu e a Juliana acompanhamos, um dos ministérios que nós mais gostamos é acompanhar namorados, noivos, jovens casais. Eu digo que a virtude mais fundamental para o desenvolvimento de um bom relacionamento é ensinabilidade. Capacidade de ser ensinado pelo outro. Porque quem não é ensinável é arrogante, é soberbo, é orgulhoso. Não reconhece seus pecados, não reconhece os seus erros e, portanto, nunca será repreendido pelo outro. E como um ditador, impõe a sua ideia sobre os outros, humilha os outros e os outros têm sempre que se rebaixar. Humildade é ensinabilidade. Lembra do perdão? É essa disposição de, por causa de um propósito maior, decidir não levantar acusação. Perdão não é esquecer, tá bom? Fazer de conta que nada aconteceu. Perdão é, embora isso tenha acontecido, por causa da unidade da família, eu decido não levantar a acusação. Foi isso que Cristo fez por nós. Por isso que o verso 5 até o verso 8, Paulo ilustra essa atitude da humildade pela pessoa do próprio Senhor Jesus. Quem era Cristo? Ou quem é Cristo? O próprio Deus, Senhor soberano do universo, Criador de todas as coisas, em torno de quem todas elas existem, orbitam e ganham seu sentido. Ele é o Rei soberano do universo, debaixo dos pés de quem todas as coisas um dia serão colocadas. E o que é que ele fez? Assume a figura humana, por causa do amor de pecadores, morre numa cruz para nos perdoar. Cada vez que não resolvemos nossos conflitos, cada vez que não nos dispomos a sair do nosso mundinho para nos envolvermos do mundinho do outro, é como se disséssemos que somos superiores a Cristo, que fez o oposto. Isso é vanglória. Achar-se mais do que realmente é. Humildade. Essa entrega de direitos por causa da unidade familiar. Isso implica em saber ceder, em saber guardar a boca, quando talvez teria de tudo para falar, mas decide não dizer, porque já tem tensão demais para ser resolvida. A humildade é que nos leva a praticar aquilo que Efésios 4 fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira ali é legítima, tá bom? Paulo reconhece que existe um motivo legítimo de ira, mas porque somos membros uns dos outros, porque nos pertencemos uns aos outros, nós decidimos não virar o dia, porque essa é a figura do não se põe o sol sobre a vossa ira. Na cultura judaica antiga, um dia começa às 6 horas do dia anterior, quando o sol se põe. Ou seja, não deixe o dia virar até que você resolva todos os seus problemas, as suas tensões. Sabe por quê? Porque se nós guardamos aquilo no coração, prorrogamos para amanhã, para depois de amanhã, ou daqui uma semana, ou quando a cabeça esfriar, essa cabeça nunca esfria, porque ela fica cozinhando cada vez mais motivos de acusação. Isso não é humildade. Isso não é entrega de direitos. Querido, seja no contexto familiar, seja como igreja, que os nossos relacionamentos, que passam por conflitos, sejam conhecidos pela unidade na diversidade e pela humildade conforme Cristo Jesus. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te desafiar a pensar em 2 circunstâncias. Primeira delas, se existe algo com alguém na sua família que precisa ser resolvido. De repente aconteceu hoje, ontem, essa semana, que precise ser perdoado, que precise ser pedido perdão.
alguma expressão de amor que esteja faltando, algum relacionamento quebrado. E o segundo desafio, extrapolando um pouco a família, pensando no contexto da igreja. Se existem situações ou circunstâncias com outros irmãos em Cristo que estejam atrapalhando essa comunhão, essa unidade como corpo de Jesus. Meu desafio é: procure essas pessoas. Não deixe o dia de hoje virar sem que você resolva. Perdão em Jesus é libertador. Perdão em Jesus tira de nós um fardo que nos é impossível carregar, que nos dá condições de olhar para as pessoas da nossa família como pessoas queridas, amadas, irmãos em Cristo. Deus, eu quero pedir ao Senhor por pessoas que estão aqui e que talvez não estejam experimentando essa família quebrantada, porque têm experimentado relacionamentos conflitantes, problemáticos, tensos, insolúveis. Deus, se alguém chegou aqui com esse sentimento, com uma família desse tipo, um casamento desse tipo, Deus, que o Senhor ajude a entender o perdão de Jesus, a confessar seus pecados, pedindo perdão um para o outro e a perdoar genuinamente. Deus, que o Senhor restaure relacionamentos quebrados, que o Senhor fortaleça o amor entre pais e filhos, assim como, Deus, entre irmãos em Cristo aqui. Que não haja espaço para inveja, para fofoca, para mentira, para cobiça, para maledicência e tantas outras coisas que depreciam essa unidade do corpo de Jesus. Deus, que hoje seja um dia gostoso em família, de celebração, de curtir, de aproveitar oportunidades para demonstrar esse amor genuíno. Pois é em nome do nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, louvado seja Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Helder. Enquanto ele estava falando, irmãos, fazendo essa exposição de um texto que para mim é um dos textos mais desafiadores das Escrituras, Filipenses capítulo 2, eu estava aqui pensando que nós reproduzimos na sociedade aquilo que primariamente somos dentro de casa. Nós somos do lado de fora, nós expressamos lá fora aquilo que aprendemos na base da nossa existência, que é a família. E alguém disse essa semana, não lembro exatamente quem foi, eu vi isso escrito em algum lugar, que depois das eleições no Brasil, os crentes vão precisar fazer vários retiros espirituais, vão precisar fazer várias conferências, vão fazer várias sessões de aconselhamento, precisam fazer dias e dias de jejum, oração, e quem sabe oração no monte, para poder se perdoar uns aos outros, de todas as ofensas que partiram de um lado para outro, das palavras agudas que às vezes perpassam e transpassam uma ideologia política e se torna uma guerra pessoal. Esse texto de Filipenses é muito profundo. A palavra hoje aqui pregada é desafiadora para cada um de nós, unidade e humildade. E como é difícil a gente exercer isso. Como é difícil, eu vejo lidando comigo, como é difícil ser humilde. E a gente tem nossas razões o tempo todo. Quando o Cléo me corrige de alguma coisa que eu estou errado, eu demoro, às vezes até eu sei que ela tem razão, mas eu demoro para admitir, para não dar braço a torcer, para não dizer a ela que ela está certa naquela circunstância. Nós somos assim, não é? Essa semana, um sujeito que para mim é um dos mais perniciosos no Brasil, e eu tenho escutado vez por outra as falas dele aí, o prejuízo que ele vem causando no Brasil afora, especialmente ao cristianismo, afrontando o povo de Deus e a palavra de Deus. Alguém passou para mim uma informação de que ele tinha dito algo, e eu estava no supermercado, e eu fiquei tão injuriado na hora, que eu peguei aquilo e repassei, sem verificar a fonte. Não se faz isso.
Logo que eu repassei, falei, sei não. E aí várias pessoas começaram a reagir ao que eu tinha repassado e alguns disseram, olha, essa notícia não é verdadeira, é uma fake news. Eu disse, puxa, eu vou ter que pedir perdão. Mas sabe, quando você precisa pedir perdão, pensa aí, o que é mais fácil? Dizer assim, me perdoe ou desculpa aí? O que é mais fácil? Como é difícil de falar assim, olha, me perdoe, eu errei. E aí eu tive que escrevi, passei para todo mundo, gente, me perdoe, eu repassei uma notícia aí sem ver se era real a notícia e fiz aquilo que não devia fazer, por favor, me perdoe. Aí Cléo logo recebeu no dela, e disse, ai Abraão, que vergonha, você vai pedir perdão para todo mundo. Eu disse, vou pedir perdão. Dentro de mim eu disse assim, pede não, o cara é safado mesmo, ele é pilantra mesmo que não seja verdade, mas ele merece. Mas a ética cristã, a palavra de Deus diz, peça perdão. Às vezes que eu tive que te pedir perdão aos meus filhos, por ter errado com eles, as tantas vezes que eu tenho que pedir perdão a Cléo, com minha esposa, ou a alguém da minha família, ou a um membro da minha equipe de trabalho, e eu errei. Então sai daqui hoje, consciente, Deus falou conosco. Sai daqui levando essa avaliação com você, e essa semana quando você começar a enfrentar alguns conflitos, algumas tensões, lembra de Filipenses 2, lembra do que foi pregado aqui hoje, leva isso no seu coração, não permita que Satanás roube essa semente, mas que ela se enraize no seu coração e cresça para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Obrigado, pastor Helder, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Obrigado à banda de Baruque e ao Baruque por esses momentos tão preciosos de comunhão. Deus falou com você? Com quem Deus falou aqui hoje? Levante a mão. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesta manhã. Obrigado por tudo isso que aqui vivemos, que é para nós um privilégio muito especial. Poder desfrutar da Tua palavra, de algo tão profundo que ela transmite ao nosso coração, corrigindo o nosso pensamento, nos aprumando com o propósito e o plano do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo louvor, pela adoração, por esse tempo tão rico de comunhão no meio do Teu povo. Obrigado por cada pessoa que está aqui, e cada pessoa que tem acesso a este lugar através da internet. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre todo o Teu povo, Senhor. Que as famílias que aqui estão nesta manhã sejam abençoadas pela presença do Senhor, que os desafios sejam vencidos no poder e na graça de Cristo Jesus, que o Teu amor, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.